Brasil é repleto de histórias interessantes sobre o seu passado, e até mesmo histórias que nos contam sobre algumas supostas aparições que, de tantas vezes comentadas, acabaram se tornando uma figura conhecida, e depois disso, essas mesmas figuras se tornam lendas. Então nesse vídeo eu quero mostrar a vocês algumas lendas brasileiras, que eu acho impossível você nunca ter ouvido o nome de algumas delas, lembrando que eu pretendo falar detalhadamente sobre o seu surgimento, então sem mais enrolação, vamos lá. A loira do banheiro é uma lenda urbana muito conhecida no Brasil e em alguns outros países da língua portuguesa. Essa lenda é popularmente contada para assustar crianças e adolescentes, geralmente envolvendo situações em que elas estejam em banheiros escolares. A história varia em diferentes regiões, mas a essência é semelhante. A loira do banheiro é descrita como o espírito de uma jovem loira que teria morrido de forma trágica no banheiro da escola, e seu espírito ficou preso ali. Ela costuma ser retratada com uma aparência assustadora, com cabelos longos e loiros, vestindo branco ou uniforme escolar, e às vezes apresentando machucados ou sangue. A lenda muitas vezes envolve rituais ou desafios, como bater 3 vezes na porta do banheiro, chamar seu nome ou perguntar onde está seu corpo. E se a pessoa realizar corretamente o ritual, a loira do banheiro pode aparecer para assustar você ou até mesmo causar algum tipo de dano. Mas o que muitos não sabem é que a lenda nacional surgiu de uma história real que aconteceu no século XIX. Tudo teve início com a morte de uma jovem de 26 anos que morou em uma mansão em São Paulo. Era uma casa de muros altos e uma elegância arquitetônica. Hoje, esse mesmo local segue em funcionamento a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, que leva o nome do 5º presidente do Brasil que nasceu na cidade. E reza a lenda que até hoje os alunos veem a loira do banheiro pelas janelas do prédio. O edifício, que fica em Guaratinguetá, é classificado como monumento estadual de valor histórico e arquitetônico desde 1985. Mas falando da antiga mansão, viviam o Visconde de Guaratinguetá e sua filha, Maria Augusta. Em 1880, a jovem que tinha 14 anos foi forçada a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues, que era 21 anos mais velha. Pouco após se casar, com apenas 18 anos, ela fugiu para Paris com o dinheiro obtido vendendo suas joias e acabou falecendo na Europa, e seu corpo foi trazido ao Brasil de navio. Na viagem, o caixão da jovem foi violado por ladrões que queriam roubar as joias que estavam em seu corpo. Com isso, o atestado de óbito dela sumiu, e até hoje a causa da morte dela é desconhecida. O corpo de Maria Augusta ficou exposto nessa mesma casa em uma redoma de vidro. A mesma garota então foi enterrada no cemitério de Passos, e hoje em dia ela é um ponto turístico da cidade. Mas algumas das versões para a morte da Maria Augusta é que ela morreu por raiva, e não a raiva de sentimento, mas sim a doença. Doença essa que registrava muitos casos na Europa naquela época. Anos depois, a mansão onde Maria Augusta viveu foi consumida por um incêndio considerado misterioso, e tudo isso aconteceu em 1916. Nessa época, o prédio já tinha virado escola e teve que ser reconstruído. E até hoje, testemunhas afirmam ouvir um piano tocar. Esse mesmo instrumento era tocado por Maria Augusta e até hoje é mantido na escola. E ainda hoje, existem dúvidas sobre a origem do incêndio. A lenda do ET de Varginha começou em janeiro de 1996, quando várias pessoas afirmaram ter avistado estranhas criaturas humanoides em Varginha. E de acordo com os relatos, essas criaturas tinham pele marrom escura, grandes olhos vermelhos e um corpo magro. Além disso, dizia-se que elas exalavam um odor forte e desagradável. Os supostos avistamentos atraíram muita atenção da mídia e do público, levando à formação de várias teorias conspiratórias sobre a presença de extraterrestres na região. Muitas pessoas acreditavam que o governo estava envolvido em um suposto encobrimento para esconder a verdade sobre os eventos em Varginha. Contudo, as autoridades e especialistas investigaram os relatos e concluíram que os avistamentos provavelmente foram baseados em mal-entendidos ou erros de identificação de objetos ou animais comuns. A maioria das alegações não pode ser comprovada de forma convincente, e ao longo dos anos, a história foi amplamente desacreditada. Apesar disso, o caso do ET de Varginha continua a ser uma fonte de fascínio e debate entre entusiastas de ufologia e teóricos da conspiração. A cidade de Varginha aproveitou o interesse público no caso para fins turísticos, atraindo visitantes que desejam conhecer mais sobre essa história lendária. Mas o que mais marcou nesse caso foi o relato de 3 jovens, a Cátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane e Valquíria Aparecida da Silva,
que diziam ter visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Anderê, e foi o caso onde passou na mídia das garotas comentando sobre o suposto ET. Esse local era a rua Benvenuto Braz Vieira, que atualmente está fechada e não possui nenhuma referência da suposta aparição do extraterrestre, a não ser uma pichação no muro com os dizeres ET via e uma seta. E por dentro, o terreno está com grama alta e galhos. Quem passa pelo trecho, pela falta de sinalização, pode até mesmo nem imaginar que ali, o terreno fechado com blocos e um cadeado no portão, foi o local em que a suposta aparição do ET de Varginha aconteceu. O dia 11 de maio de 1975, Dia das Mães, seria um domingo sem grandes novidades, como qualquer outro Dia das Mães naquela época. Mas a edição daquele dia de um jornal mudaria tudo. Desde as primeiras horas da manhã, as bancas estavam lotadas de pessoas comprando o jornal Notícias Populares, que era famoso naquela época por suas histórias bem sensacionalistas e que trazia estampadamente em letras bem grandes a manchete: "Nasceu o diabo em São Paulo". E quando eles fizeram essa matéria, obviamente que isso repercutiu muito naquela época. Todo mundo queria saber a história do bebê que tinha nascido no hospital de São Bernardo do Campo, com chifres, rabo e ameaçando todo mundo assim que nasceu. Dia após dia, novas histórias iam surgindo sobre o temido bebê diabo, todas elas documentadas pelo jornal. Pessoas diziam ter visto ele soltando fogo pela boca, gente que jurava que seu corpo era coberto de pelos, e até relatos do repórter que entrevistou as enfermeiras, e todas elas rezavam um Pai Nosso antes de falar sobre o assunto. Por 25 dias seguidos, a principal manchete fazia alguma referência ao bebê diabo, e depois, por mais 12 dias, notícias sobre ele ainda estampavam a primeira página, mas não mais como manchete principal, completando um total de 37 dias de notícias sobre o acontecimento. Então foi algo que repercutiu muito mesmo. Relato de pessoas entrevistadas diziam que o bebê pulava telhados e pedia sangue para beber. Um dia ele saltou de uma janela do 3º andar e pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse ao inferno. Histórias sobre ele não paravam de chegar. O jornal até publicou algumas prováveis razões que poderiam explicar a existência do bebê diabo. O Notícias Populares, que tinha uma circulação média de 80 mil exemplares por dia, saltou para mais de 200 mil. A primeira notícia em si, aquela do dia 11 de maio, bateu todos os recordes de venda da época e sobraram somente 8 exemplares do jornal nas 2.000 bancas em que ele era vendido. Mas, o que aconteceu na verdade? Realmente um bebê nasceu naquela maternidade com 2 pequenas saliências na testa e um prolongamento, ali um rabo, Se fosse esse o caso, isso poderia ser resolvido com uma cirurgia, não precisava de uma notícia, Mas acontece que um bebê nasceu com uma deficiênciazinha, mas tudo foi distorcido e o boato correu pela cidade, chegando até a redação da Folha de São Paulo, que era responsável pelo jornal Notícias Populares. Um repórter foi destacado para cobrir a história e voltou com um texto relatando os fatos médicos, sem nenhum sensacionalismo, mas a direção do jornal decidiu manter a lenda urbana e tratar o fato como sobrenatural. E depois do recorde de vendas da primeira edição, continuaram no assunto até que se esgotasse. O assunto foi tão insano que até mesmo algumas pessoas criaram livros relatando sobre essa lenda, quanto ela foi comentada no período em que tudo aconteceu. Cuidado que o homem de saco vai te pegar. Provavelmente você já deve ter ouvido essas palavras ditas da boca dos seus pais ou de algum responsável. E apesar de ser um terror para muitas crianças, essa lenda urbana é muito conhecida em diversas regiões do Brasil, principalmente em áreas rurais. Embora muitas cidades acabam chamando a lenda de Papa-Figo. Geralmente essa história é contada para que as crianças se comportem ou até mesmo parem de falar com estranhos. Porém o que poucos sabem é que há uma história muito interessante por trás disso. Dependendo da região, essa história apresenta uma variação. Para alguns, o Homem do Saco é apenas um senhor que anda vagando pelas ruas em busca de crianças desobedientes. Já em outras, o Papa-Figo possui um enredo um pouco mais assustador. Em sua lenda, as pessoas dizem que ele não só rouba os menores malcriados, como também se alimenta de seus fígados. E é justamente por isso que ele recebeu esse nome, uma contração de Papa-Fígado. E nessa lenda mais profunda, é dito que ele é portador de uma doença muito séria e só seria curado caso se alimentasse do fígado de crianças. Afinal, por possuir um órgão mais puro e sadio, elas seriam a cura para tal enfermidade. Em algumas regiões, as pessoas dizem através das narrativas imaginárias que o Papa-Figo conta com ajudantes, que capturam as crianças e as levam para ele. Em outras, dizem que ele atua sozinho, atraindo menores e oferecendo doces e brinquedos.
Após roubarem suas vítimas, dizem que ele costuma deixar uma quantia em dinheiro ao lado dos corpos das crianças, sendo uma forma de ajudar os familiares a pagarem o funeral do ente querido que se foi. No entanto, existem outras versões em que ele deixa de lado uma aparência mais humana e ganha orelhas grandes e até mesmo dente de vampiro. E segundo um estudo publicado pela Universidade Estadual de Paraíba, no imaginário popular, Papa Figo pode ter sofrido de hanseníase, ou mais conhecido como lepra, que causa inchaço no fígado. Assim, a lenda pode ter surgido em meados do século XX, quando o Nordeste brasileiro sofreu uma epidemia de doença. Nessa época, os funcionários do Ministério da Saúde visitavam comunidades onde as pessoas haviam sido acometidas por tal enfermidade. Com isso, eles realizavam necrópsias nos mortos, e o procedimento normal na época era a retirada de líquidos e pus dos fígados das vítimas. Assim, o mito pode ter surgido por falta do conhecimento popular. Entretanto, isso não impediu que a história fosse passada de geração para geração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso você tenha gostado. E eu sei que tem muitas lendas para comentar ainda. Então se vocês quiserem um volume 2 contando mais lendas e dando detalhes sobre o seu surgimento, deixe aí nos comentários. Enfim, até a próxima.